Pode ser que por vezes fiquemos com a impressão que o chamado Antigo Testamento, aqueles 39 primeiros livros da Bíblia, tenham como império a lei. Mostrei no primeiro culto, que depois você pode conferir, que Caim, seguindo as regras vigentes, ao ter assassinado o seu irmão, devia pagar com a própria vida. Mas Deus colocou sobre ele, diz o texto sagrado, um sinal para que ninguém o matasse. Ele pôde então tocar normalmente a sua vida. Isso mostra que o Antigo Testamento é também o território da graça. A graça que é esse favor que Deus nos faz sem que nós tenhamos merecido, um conceito que todos nós esposamos. Graça que demonstra então que o modo como Deus se relaciona conosco e nos vê é o mesmo no Antigo e no Novo. E eu quero desafiar você, ao fazer conosco a leitura da Bíblia, estamos lendo o livro de Gênesis, e nos demais, a sempre sublinharem, seja digital ou esferograficamente, uma manifestação da graça de Deus. O pastor André se referiu no culto anterior ao maná. O que é o maná? Graça de Deus. Como o povo recebeu o maná? Primeiro agradecendo e depois reclamando. E ainda assim o maná continuou sendo ministrado ao povo para sobreviver. Quando nós vivemos no compasso da graça de Deus, a expressão bíblica é: nós andamos com Deus. Eu quero lhe convidar então a ouvir o texto que eu vou ler, ou acompanhar para conferir na sua Bíblia, de um homem que andou com Deus. Gênesis 6, 22 a 24. Aos 65 anos, Enoque teve Metusalém. Estou lendo na versão Prazer da Palavra. Depois que teve Metusalém, ele viveu mais 300 anos. Aos 365 anos de idade, ele desapareceu. Enoque tinha uma comunhão tão grande com o Deus eterno, que este o levou sem que ninguém soubesse o que aconteceu com ele. Na versão tradicional, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu quero lhes lembrar algumas outras histórias desse mesmo livro de Gênesis, sobre o que acontece conosco quando andamos com Deus ou quando temos comunhão com o Deus eterno. Primeiro, quando nós andamos com Deus ou temos comunhão com Ele, nós somos chamados para uma vida plena. E leio então aqui a história de Abraão. Eu sempre fico pensando em Abraão, se ele ouvisse a voz de Deus e continuasse em Ur ou em Harã, o que aconteceria? Nós não saberíamos, porque o seu nome não ficaria na história. Não temos como saber o que aconteceria, porque nós só sabemos o que aconteceu. E por que aconteceu, nós também sabemos. Vou ler então, Gênesis 11, começando do verso 31 até os primeiros versículos de Gênesis 12. Tera pegou o filho Abrão, o neto Ló,
filho de Harã, e a nora Sarai, para se mudar de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas no caminho, eles pararam em Harã, uma cidade da Turquia. Nessa cidade, Tera faleceu aos 205 anos de idade. Agora, 12, 1 a 3. No ano 1921 a.C., Abrão estava em Harã, hoje Harã, na Turquia. Nessa época, o Egito era governado pelo faraó Amenemés I. Na região da Mesopotâmia, o Império Assírio era liderado pelo rei Erechum I. Foi em Harã que o Deus Eterno apareceu a Abrão e lhe fez um convite: Abrão, deixe a sua terra, deixe a sua família e vá para uma nova terra, terra que vou lhe mostrar. Você formará uma grande nação. Eu o abençoarei e você será grande. Eu o abençoarei e você abençoará a muitos. Quem o abençoar será abençoado. Quem lhe desejar o mal receberá o mal. Por sua causa, a terra toda será abençoada. Versos 4 a 6. E Abrão fez como Deus Eterno mandou. Tinha 75 anos de idade quando partiu. Sua família era formada por sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, que ele criava desde que seu irmão Harã morrera. Ele, sua família e seus empregados transportaram tudo o que tinham adquirido enquanto moraram em Harã. Primeira afirmativa, que o texto deixa bem claro, é que quando nós andamos com Deus ou temos comunhão com Ele, nós somos chamados para uma vida cheia de plenitude. Sem o chamado de Deus, Abrão continuaria sendo Abrão. Sem o chamado de Deus para nós, Abrão seria um homem inexistente, no sentido de termos conhecimento da sua existência. Sem o chamado de Deus, Abrão continuaria em Ur ou em Harã, tocando uma vida simples e sem muito sentido. Mas quando Arão, chamado por Deus, ouve a voz de Deus e obedece, a vida de Arão passa a ter total significado, ao ponto de o seu próprio nome ter sido modificado. Os homens citados na Bíblia mais vezes são Abraão e Davi. Sobre Abraão, ele é chamado na própria Bíblia de o pai da fé, por várias situações que começaram quando Abraão, ouvindo a voz de Deus e tendo comunhão com Ele, foi chamado para uma vida radicalmente diferente, do anonimato para a fama, do nada para o tudo, do vazio para a plenitude. A maioria das pessoas vivem vidas vazias. Nos termos do autor de Eclesiastes, a maioria das pessoas passa os seus dias correndo atrás do vento. Talvez ganhando dinheiro, talvez tendo filhos, talvez tendo uma profissão. Porque uma vida, ela só tem plenitude se for vivida na comunhão com o Deus eterno. E isto, Abrão, se lermos a sua história toda, depois Abraão é um homem da plenitude. Conhecemos toda a sua biografia, porque a Bíblia registra detalhadamente não só os grandes acertos,
mas também alguns erros do próprio Abraão. Então, o que é que nós queremos? Uma vida plena, uma vida cheia, ou uma vida vazia, cheia de tédio? A condição primeira é esta: ter comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, Deus nos manda. Eu sei que é perigoso. Eu sempre cito esse exemplo aqui, não é? Quando Abraão sai da sua terra, ele não sabe para onde vai. Mas não está preocupado em não saber para onde vai, porque ele sabe que Deus o está conduzindo. Se eu tenho certeza que Deus me está conduzindo, eu não preciso perguntar para onde. Mas é claro, na minha paixão pelo controle, comum a todos nós, eu quero estar no domínio da situação. Mas nós somos chamados a, diferentemente, entregar o controle de nossa vida àquele que sabe por onde devemos andar, como devemos andar, onde vamos chegar. A história do mundo mudou, porque Abraão tinha comunhão com Deus eterno, como Enoque teve. Nós não sabemos o que aconteceu de fato a Enoque. Sabemos que ele foi tomado por Deus para si mesmo. Nosso querido irmão já falecido, Almir dos Santos Gonçalves Júnior, escreveu um livro de 260 páginas, não me falha a memória, baseado tão somente nesse versículo: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E ele usa a imaginação, ele começa a viajar junto com Enoque por lugares que a Bíblia não descreveu, mas a imaginação do irmão Almir descreveu. Esse livro ainda temos alguns exemplares para quem se interessar, muito interessante. É ficção, porque a única maneira de tratar daquilo que a Bíblia não trata é pela ficção. Abraão também andou com Deus, e a sua vida passou a ter um pleno sentido. Quero recordar uma segunda história. Quando nós andamos com Deus, nós temos sabedoria para lidar com os nossos conflitos. Viver é colecionar conflitos. E se você decidir não conviver, você colecionará conflitos com você mesmo. Não há chance de não termos conflitos. O que temos é que aprender a como lidar com eles. Então eu lhe convido, o texto que você conhece, que eu quero mostrar a graça presente na prática, no livro de Gênesis. Agora no capítulo 13, versos 1 e subsequentes, eu quero que você pense o seguinte: é desse modo que eu tenho resolvido os meus conflitos? De que modo eu tenho resolvido os meus conflitos? Vamos ver como Abrão resolveu o seu conflito. Tendo deixado o Egito, 13, 1 e seguintes, Abrão voltou para Canaã, especificamente para o vale do Neguebe. Estavam com ele sua esposa, seu filho de criação e sobrinho Ló, com todos os seus bens. Abrão era muito rico, tinha muito gado, muita prata, muito ouro. Como um nômade, peregrinou pelo vale do Neguebe, voltando a Betel, onde montara a sua tenda perto de Ai e construíra um altar. Novamente ali, Abrão adorou ao Deus eterno. Versos 5 a 7. O filho de criação de Abrão, Ló, também era rico. Tinha muitos animais e muitas tendas. Por isso, surgiu um problema na família. O problema foi a riqueza de Abrão e Ló. A fazenda deles ficou pequena para os dois. Os pastores dos seus rebanhos começaram a brigar por pasto para os seus animais. A região, nessa época, era dominada pelos ferezeus,
que faziam parte dos cananeus. Versos 8 e 9. Abrão chamou Ló e lhe fez uma proposta. Ló, nunca poderia haver briga entre nós, e nem entre nossos pastores. Nós somos uma mesma família, Ló. Vamos nos separar. Tem terra para todos nós. Está vendo toda essa terra? Para onde você quer ir? Escolha. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Versos 10 a 11. Ló viu a região às margens do rio Jordão até a cidade de Zoar. A campina era bem regada, parecia o pomar do Éden, pareciam as terras à beira do rio Nilo no Egito. Sodoma e Gomorra não tinha sido ainda destruída. Ló escolheu a campina do outro lado do rio Jordão e lá se fixou. Foi assim que o tio Abrão e o filho de criação Ló se separaram. Versos 12 e 13. Por sua vez, Abrão se estabeleceu em Canaã, do lado oeste do rio Jordão, quando Ló se fixou do lado leste, armando suas tendas até que chegou a Sodoma. O problema era que os moradores de Sodoma eram maus e pecavam constantemente contra o Deus eterno. Versos 14 a 17. Pouco depois da separação entre Abrão e Ló, Deus apareceu a Abrão e lhe disse: olhe bem onde você está. Olhe agora para todas as regiões, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo que você está vendo será seu, porque eu vou lhe dar. Seus filhos, netos e demais descendentes vão herdar toda essa terra. Seus descendentes serão em grande número que ninguém conseguirá contá-los. Levante-se e vai conhecer a terra que estou lhe dando. Houve um conflito que não foi provocado nem por Abrão e nem por Ló, mas pelos empregados dos dois. Os dois lados tinham razão, mas Abrão tinha mais razão. Abrão era o dono, Ló era o sobrinho, o filho de criação, o ajudado, a criança, nesse sentido. Abrão tinha todos os direitos. Abrão podia dizer o seguinte: meu filho, o negócio é o seguinte, você era órfão, eu trouxe você, agora você quer a minha parte? Às vezes nós resolvemos nossos conflitos assim. Abrão disse: bem, vamos fazer o seguinte, olha, tudo aí, onde você quer? Qual a terra que você quer? Escolha. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Tá bom assim? Resolvido o problema. E qual o resultado? Deus disse: então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, olha para onde você puder olhar, até onde sua vista enxergar ou não enxergar, é tudo seu. E Ló ficou com Sodoma e Gomorra, que pouco tempo depois foi destruída. Como é que você resolve os seus conflitos? Como Ló ou como Abrão? Ló andava com Deus, Abrão andava com Deus, tinha comunhão com Deus e resolveu as coisas do modo de Deus, não do seu próprio modo. Resolveu com graça e não com lei, porque pela lei Abrão tinha todos os direitos de dizer: some daqui, chispa, vai procurar o seu lugar, cansei de você, ingrato. Mas ele disse: não, faz o seguinte, tem terra para todo mundo, escolha o que você quiser, para evitar conflito com os pastores nossos. Se for para lá, eu vou para cá. E a coisa se resolveu.
um dos homens mais sábios que eu já conheci, chamava-se Davi Malta Nascimento. Alguns aqui o conheceram também. Com ele aprendi muitas lições. Uma, já recordei aqui muitas vezes. Há problemas que se resolvem sem que nós nada façamos. Sofremos muito por problemas, alguns dos quais se resolverão sem que nós nada façamos. O conflito de Abrão e Ló se resolveu sem que Abrão fizesse valer os seus direitos, mas abrindo mão deles. Esse é um modo gracioso que nós lemos também no Antigo Testamento. Terceira e última história. Quando nós andamos com Deus, nós experimentamos a paz. Gênesis 33, 1 a 12. Continuando sua viagem, Jacó observou que seu irmão Esaú se aproximava, acompanhado de 400 guerreiros, como ele fora anteriormente informado. Jacó distribuiu os filhos entre Lia, Raquel e as empregadas Zilpa e Bila. Alguns filhos protegidos pelas empregadas ficaram no grupo da frente. Depois caminhavam Lia e seus filhos. Mais atrás seguiam Raquel e o filho José. Jacó estava atrás, mas logo tomou a frente de todos os grupos até chegar perto de Esaú. Interessante, porque muitas pessoas, mas esse cara era espertinho, colocou a família na frente. Não é verdade? Olha bem. Mas logo ele tomou a frente de todos os grupos até chegar perto de Esaú. Para ficar bem claro, para sermos justos com o nosso nem sempre tão querido Esaú. Nós gostamos muito de Esaú depois que ele vira Israel, não é verdade? Todos gostam de Israel. Versos 4 a 5. Quando se aproximaram, Esaú saiu em disparada ao seu encontro. No meio do caminho, ele fazia uma pausa, inclinava-se e retomava a corrida. Quando se encontraram, Jacó o abraçou, agarrou o seu pescoço e o beijou. Jacó e Esaú choraram. Enquanto ainda choravam, Esaú abriu os olhos e, vendo as mulheres e as crianças, perguntou: quem são? Jacó respondeu: esses são os filhos que Deus me deu. Imediatamente as empregadas se aproximaram com os meninos e também se inclinaram diante de Esaú em sinal de respeito. Depois chegou Lia, que também se inclinou junto com seus filhos. Por fim chegaram Raquel e José, inclinando-se de igual modo. Versos 8 a 11. Depois das apresentações, Esaú perguntou: lá atrás eu vi os grupos de animais que você enviou, por que fez isto? Jacó respondeu: meu objetivo era conseguir a sua simpatia para conosco. Esaú disse: meu irmão, eu tenho muitos bens, eu não preciso de nada, fique com o que é seu. Jacó, porém, insistiu: não rejeite meus presentes. Já recebi o melhor, que foi você ter me recebido bem. Você me perdoou, aceite agora os presentes. Esaú, eu quero que você saiba que ter me reconciliado com você foi como ver o rosto do próprio Deus eterno. Eu estou muito feliz por ter me recebido tão bem. Aceite meu presente. O Deus eterno tem sido muito generoso para comigo e eu tenho fartura. Eu nunca tinha notado esse texto. Há anos, lendo esse texto, nunca tinha notado esse texto. Até que o nosso irmão Edson Lanes, daí minha emoção principalmente, me chamou a atenção por esse texto. Ver você foi como ver o rosto do próprio Deus. E ontem o pastor Alceni também me lembrou desse texto. Quando nós temos comunhão com Deus,
quando nós andamos com Deus, nós experimentamos a paz. Irmãos, o conflito entre Esaú e Jacó era insolucionável. Jacó tinha feito algo com Esaú absolutamente errado, malvado, perverso. Tomou dele o direito de ser o filho mais velho, que naquela cultura tinha um enorme significado. Era o herdeiro, o gestor de todos os bens. Era o nome da família, o nome do mais velho. Usando uma estratagema, os irmãos conhecem bem a história, essa bênção de ser o mais velho foi transferida para Jacó. E desde então Jacó estava no eu vou te pegar. Essa é a história, eu vou te pegar. E chegou o momento de Esaú pegar Jacó. Não foi o que Jacó fez que aplacou a ira do seu irmão. Foi o Deus eterno que atuou no coração de de Esaú. E esse homem que andava com Deus, Jacó, olha agora para o seu irmão, que até então nutrira raiva, digamos, pela lei, merecido, justo. Ele olha para o seu irmão e diz: meu irmão, olhar para você foi como ver o próprio Deus eterno. Vocês sabem que na antiguidade havia um pensamento pagão sobre ver o Deus eterno. E o pensamento pagão é que quem via Deus morria. Mas não é o pensamento bíblico, que quando Moisés viu o Deus eterno, seu rosto brilhou. Deus é o Deus da graça, não da morte, da paz, não da violência, não da guerra. Meu irmão, ver o seu rosto, para mim, teve o mesmo significado de ver o Deus eterno. Em outras palavras, finalmente vamos viver em paz. Como eram ambos muito ricos, não podiam conviver no mesmo espaço e cada um foi para o seu lado. Mas se você continuar lendo a história, você vai observar que no falecimento de Isaac, no enterro de Isaac, os dois estavam lá. Quando nós andamos com Deus eterno, nós experimentamos paz. Sem o Deus eterno conosco, é a briga constante entre Esaú e Jacó. Mas quando nós andamos com Deus, é a paz que habita no nosso coração. As histórias da Bíblia são histórias da Bíblia. Lemos, ok, fazendo perguntas, mas nós podemos ler as histórias da Bíblia e nos perguntar: o que eu faço com isso? Quando eu leio então que Enoque andou com Deus, eu posso dizer, isso não é para mim. É uma resposta, uma decisão, não é para mim. Ou eu posso ler essa história e dizer: é assim que eu quero viver. Quero andar com Deus. E aí então, eu vou lendo as outras histórias. E quando eu leio então a história de Abrão, da sua chamada, da sua decisão, da sua resposta ao chamado de Deus, eu vejo que eu posso sair de uma vida vazia e fútil para uma vida plena, que sempre existe na obediência ao chamado, à missão. Quando nós fazemos o que nós queremos, nós corremos atrás do vento. Mas quando nós corremos aquilo que Deus propõe para nós,
O vento é que corre atrás de nós. Vida cheia, vida plena, vida completa, porque só a vida completa na missão, e só Deus nos dá a nossa missão, como deu a Abraão. Quando lemos a história desse conflito que podia gerar uma guerra, porque se simplesmente Abraão dissesse: eu sou mais forte do que você, os meus pastores são em maior número do que os seus, vamos para a peleja, quem vencer leva, como a gente às vezes faz. Em outras circunstâncias, evidentemente, que nosso mundo é outro, mas Abraão disse o seguinte: não tem problema, eu posso perder, mas você pode ficar com o que você quiser. E Ló escolheu aquilo que os seus olhos vislumbravam como sendo o melhor. As campinas, que eram todas irrigadas naturalmente, como se fosse, diz a Bíblia, um jardim do Éden. Olho comprido de Ló, esperto Ló, bobo o Abraão, diríamos nós. Em nenhum manual de administração ou mesmo de psicologia você vai encontrar o exemplo a seguir de Abraão, mas na Bíblia sim. Você sabe qual é o final. Quantas pessoas brigam, irmão com irmão, por causa de tostão? Às vezes nem é pelo direito, nem é pelo dinheiro, é pelo direito. E pelo direito, não falam um com o outro. Seus filhos não falam com seus primos, seus netos não falam com seus outros descendentes, porque eu tenho que ganhar. Eu estou certo, eu tenho que ganhar. Abraão estava certo, disse: eu não me importo em perder, leva tudo. Digamos que fosse uma empresa, Ló ficou com 90% das ações, mas quem tinha direito a 90%, estamos aqui fazendo uma atualização, era Abraão. Ló levou 90%, e com 10% que sobrou, Abraão se tornou o mais rico da terra, porque Deus o abençoou. Se houvesse uma guerra, talvez os dois acabassem mortos, como às vezes infelizmente acontece. Nós conhecemos isso na história. Como é que nós resolvemos nossos conflitos? Nós andamos com Deus, nós resolvemos como Abraão resolveu. Você seria capaz de olhar para Esaú, Jacó sendo, e ver o rosto de Deus? Ou só o diabo em pessoa? Esaú era o diabo em pessoa. Esaú era tudo que Jacó não queria encontrar na vida. Primeiro, pela sua própria culpa, que ardia dentro dele. E segundo, porque ele não sabe se a sua família sobreviveria. Por isso ele fez aquele esquema, para ficar com os seus preferidos por último. Quem sabe, morrendo os outros, escapassem a sua Raquel e os seus filhos dela. Tentativa de sobrevivência, de sobrar alguma coisa. Não tinha expectativa. As chances de Esaú as chances de Jacó eram 0. Mas Deus agiu. E Jacó, porque tinha comunhão com Deus, percebeu Deus em ação. E aí, ao seu inimigo, vamos chamar assim, ele viu o rosto do Deus eterno. Como devemos ver aqueles que nós consideramos ou nos consideram os nossos inimigos, que também são feitos à imagem
e semelhança de Deus, como nós somos. Nós, os certos, os corretos, os santos, também somos. Mas os outros também são, feitos à imagem e semelhança de Deus. Foi por isso que, naquele momento profundo na sua vida, Jacó pôde ver o rosto de Deus. Isso acontece quando nós andamos com Deus, como Enoque e Abraão, como Enoque e Jacó. É assim que nós podemos viver, nesse compasso maravilhoso da graça de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma música que Deus inspirou para que nós pudéssemos refletir e pensar nessa graça maravilhosa. É um convite a que sempre conosco esteja o nosso Salvador, que é Jesus. Se Ele estiver conosco, se andarmos com Ele, nós viveremos no maravilhoso compasso dessa preciosa graça. Cantemos.